E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma investigação nossa. Hoje a gente vai entrar de cabeça num drama colonial de altíssimo risco. É uma daquelas histórias repletas de ambição, naufrágios e uma batalha simplesmente épica pela posse do norte do Brasil. Sério, é fascinante ver como um evento que parecia super isolado acabou moldando as fronteiras de um continente inteiro. Bom, vamos mergulhar nisso. Porque a grande questão que vai guiar a gente hoje é exatamente esse mistério central. Como é que um simples, digamos, acidente de percurso desencadeou uma crise geopolítica gigantesca? Uma crise que, olha, por muito pouco, mas muito pouco mesmo, não mudou o idioma que a gente fala hoje em toda a região norte do Brasil. E o nosso roteiro de hoje é bem direto. A gente vai passar pelo naufrágio de Jacques Riffol, depois a semente da França equinocial, o terror dos portugueses, os exércitos de Pernambuco e a gente fecha com a batalha e expulsão. Vamos lá? Começando então com a parte 1, o naufrágio de Jacques Riffol. Pessoal, reparem nesse verdadeiro efeito bola de neve que começou lá em 1594. Tinha esse corsário, um aventureiro super atrevido chamado Jacques Riffol, que resolveu arriscar tudo traficando na costa norte do Brasil, uma área que, na época, era uma vastidão totalmente indomável. Ele chegou com 3 navios, quer dizer, na verdade, o desastre aconteceu porque 2 dessas embarcações simplesmente afundaram naqueles baixos super perigosos da ilha de Santa Ana, no Maranhão. Sem espaço no único navio que sobrou, o Riffol teve que deixar parte da tripulação para trás. E mesmo que os portugueses tenham capturado 14 desses sobreviventes lá em 1597, o estrago já estava feito. Esses caras largados lá plantaram a semente da colônia, o que levou, em 1612, à chegada de uma frota francesa gigantesca e oficial. E no meio dessa galera que ficou para trás, tem um nome que brilha demais nessa história toda: Charles de Vaux. Longe de ser só um coitado que naufragou, esse cara era audacioso ao extremo. Ele não só deu um jeito de sobreviver, como ele se infiltrou, ele se integrou profundamente com os povos originários ali do Maranhão. Ele aprendeu a língua, os costumes e, mais importante, ganhou a confiança deles. Agora, o que é realmente interessante nesse slide é ver a complexidade da cultura que esses franceses encontraram por lá, representada aqui por esses artefatos. O De Vos formou alianças que valiam ouro com os líderes nativos. Tem um exemplo sensacional nos documentos da época, que é a amizade dele com o chefe Uirapiú. E olha que curioso, esse é um nome tupi que os próprios franceses traduziram como pau seco. Foi justamente essa integração profunda que manteve os franceses vivos e criou uma base absurda de aliados por lá. O que nos leva à parte 2, a semente da França equinocial. Porque assim, quando de Vos finalmente conseguiu voltar para a França, ele com certeza não guardou segredo. Muito pelo contrário, como a própria citação diz, ele foi contar os prodígios da terra em que residira. O cara basicamente vendeu a ideia de um paraíso tropical recheado de riquezas. E quem ouviu isso e ficou de queixo caído? Daniel de Latouche, o senhor de La Ravardière. Ele ficou tão impressionado com essas histórias exageradas que conseguiu uma autorização do rei francês para transformar aquela bagunça clandestina numa expedição colonial oficial gigante. Estava armada a confusão. E é aí que entra a parte 3, o terror dos portugueses. Isso ilustra brilhantemente a diferença de estratégia gritante entre esses dois lados, sabe? De um lado você tem os franceses, super ágeis, vivendo do comércio clandestino, abraçados com os indígenas e totalmente adaptados ao terreno. É quase uma tática de guerrilha. Do outro lado, os portugueses, a estratégia deles era pura força bruta estatal, expedições militares pesadas, burocráticas e enviadas de muito, muito longe só para tentar esmagar os intrusos. Vamos para a parte 4. Exércitos de Pernambuco. Para bater de frente com os franceses, os portugueses montaram uma vanguarda de peso saindo de Pernambuco. A gente está falando de peixes grandes, Feliciano Coelho, Alexandre de Moura, Diogo de Campos, mas o cara que a gente realmente precisa ficar de olho aqui é Jerônimo de Albuquerque. Ele era peça-chave. Por quê? Porque além de capitão experiente, o cara era mestre nas táticas de guerra do sertão. E mais, os relatos dizem que ele era um excelente truxamante. Ou seja, ele era um baita de um intérprete. Ele falava a língua dos indígenas e entendia a cabeça deles, o que mudou o jogo completamente. Só para vocês terem uma noção do desespero da coroa portuguesa na época, para bancar essa reconquista, o governador fez uma loucura.
Ele simplesmente confiscou, de forma super arbitrária, mas que chamaram de patriótica, uns 5 a 6 mil cruzados que estavam guardados por causa de um processo jurídico lá na donataria de Itamaracá. Eles rasgaram as regras porque o medo de perder o norte do Brasil era real. O risco estava lá no teto. O que nos traz ao grande clímax. Parte 5. A batalha e expulsão. Prestem bem atenção em como essa batalha de Guaxinduba se desenrolou, porque parece filme. Primeiro, o Laravardie, cheio de confiança, manda um mensageiro dar um ultimato exigindo que o Jerônimo de Albuquerque se rendesse. Mas enquanto os franceses perdiam tempo com papelada, os portugueses foram espertos. Eles lançaram um ataque surpresa, flanqueando as tropas inimigas, e aí, meus amigos, vem o desastre total para os franceses. O Laravardie tenta um desembarque marítimo para atacar o forte português, só que ele esqueceu de combinar com o oceano. A maré baixa de repente, as lanchas de desembarque pesadas atolam na lama e eles ficam ali parados, servindo de alvo para a artilharia portuguesa. Um erro de cálculo simplesmente monumental. 40. Guardem esse número. 40 foi o número exato de canoas francesas que encalharam na lama e foram literalmente incineradas pelos guerreiros indígenas que estavam lutando do lado dos portugueses. Sem mar para fugir e sem canoas, as forças francesas simplesmente colapsaram. Então, o ponto crucial aqui é o resultado dessa manobra. Olhem esses números. Os franceses, totalmente sem saída, tomaram uma surra tática. Foram mais de 100 mortos do lado deles, fora os prisioneiros. E as baixas portuguesas, apenas 11 mortos. 11! Foi uma vitória tão esmagadora e liderada de forma tão brilhante pelo Jerônimo de Albuquerque, que depois disso ele até adotou o sobrenome Maranhão. Os franceses simplesmente perderam a vontade de continuar lutando depois dessa. Mas a pá de cal mesmo veio logo depois, na forma desse número aí, 900. 900 soldados portugueses chegaram de reforço num comboio de 7 navios grandes e 2 menores. Quando Laravardie viu aquele mar de gente armada chegando, não teve outra opção a não ser assinar a rendição. A aventura audaciosa da França no Brasil acabava ali, com a entrega do forte e a expulsão definitiva deles. E para a gente fechar nossa investigação de hoje, eu deixo essa provocação no ar. Como que essa guerra colonial, super desesperada e sangrenta contra a França, foi o empurrão que Portugal precisava para finalmente acordar, mapear e colonizar de verdade todo o norte brasileiro, chegando até a foz do rio Amazonas. Pensem nisso, o naufrágio acidental de um corsário atrevido foi o gatilho exato que ajudou a desenhar o mapa do Brasil que a gente conhece hoje. Isso prova que a história é feita tanto de grandes planejamentos quanto de acidentes malucos, né? Fica aí o convite para a gente continuar explorando essas raízes incríveis. Muito obrigado por acompanharem mais essa análise com a gente e até a próxima.